Glórias a Deus. Graças a Deus a igreja está mais florida hoje. Como sempre tem aumentado, graças a Deus. É porque eu fiquei surpreso que no dia da ceia eu pensei que muita gente fosse esquecer, mas depois encheu. Tudo por Jesus Cristo. Não é isso? Aí mostro cada vez mais que não estou criticando quando eu falo aqueles temas dos nomes de Jesus Cristo. Não tem nada de errado ali, não tem erro não. Se tivesse erro, a Bíblia dizia. Mas eu quero dizer que quando Jesus Cristo assumiu, quando Jesus Cristo cumpriu Jeremias 52:7, quando ele cumpriu aquilo ali, para que está usando vários outros nomes dele? Entenderam o que dizer? E vocês vão ver que eu não estou fazendo crítica, mas estou dizendo uma coisa que é certa. Você já viu Jesus chamar Deus de Jeová? Nem Adonai, nem El Shaddai? Não vê, nem o próprio Elohim, que ele não chama Elohim, ele chama Eli, é a expressão, meu Deus, por que me abandonaste? Então, nos cânticos, aí colocaram aquelas palavras, que também não é errado. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Mas o que quer dizer a palavra Elohim? É aquele que é existente de si próprio. Então, depois a gente olhando bem, não caberia aquela palavra Elohim, mas não faz mal nenhum. Por quê? Elohim quer dizer aquele que existe de si próprio, ou seja, nunca teve início, nem terá fim. Ele sempre existiu. E passaram bilhões de anos, aí chegou o momento que ele disse, agora eu vou criar minha família, criar meu povo, criar a terra, criar o universo. Então, ele já existe de si mesmo. Então, dessa existência de si mesmo, ele, para fazer as coisas e se dar a conhecer, então, ele criou o seu Logos, como diz o profeta Mobrano, o seu Logos. Qual é o Logos? É uma luz que saía dele e que ficava ali girando, clareando, e daquela luz saía a palavra, haja terra, haja árvore, haja aquele outro, tudo ele falando. Até que ele fez todo mundo, fez Adão e Eva, em forma de espírito, e mais tarde ele lançou Adão feito de carne pelas suas próprias mãos, e depois de um certo tempo fez Eva, tirou Eva de dentro de Adão para fazer também a esposa de Adão. Então isso é maravilhoso. Não adianta o homem querer interpretar, porque a graça, a glória de Deus ninguém se interpreta, não. Quem interpreta as coisas de Deus é o próprio Deus. E não esqueçamos isto. Tem coisas que Deus fez que só para Ele saber. E tem coisas que Ele fez que dá ao homem entender o que Ele quis fazer. Aí daí vieram muitos estudos, muitos cientistas, um bocado de coisa. Vieram cientistas até dizer que não houve criação nenhuma, houve a transformação, um animal morreu e nasceu daquele animal, outros animais, daqueles outros animais, até que nasceu o homem. Então, se a Bíblia diz que tudo foi feito por Deus, não precisava aquele bobão dizer isso. A gente diz bobão não é desfazendo dele, é que ele querendo interpretar Deus. Aí diz que não houve criação, houve a evolução. Só que na evolução, você pode ir no Amazonas, em qualquer lugar na África, nunca diz, nasceu uma criancinha de um macaco. Vê dizer isso? Não. Nem nasceu um macaco de uma mulher. Tudo é Deus quem faz. Por mais que tenha alguma coisa parecida, como o chimpanzé mesmo tem os pés parecidos com os pés, um pouco com a mão do homem, a mão do chimpanzé é parecida com a mão do homem. E tem a mão dele própria, e tem o tato pela cauda que ele se segura, aí já é o tipo de macaco. Mas tudo foi Deus que fez assim. E Deus foi quem foi criando até
que chegou num animal que era mais astuto, que ele era só abaixo do homem, mas sabia falar, e andava ereto, sabia raciocinar, que é chamado de serpente. Por que chamado de serpente? Não sei se foi depois que Deus, como é que diz, quebrou ele para ele andar rastejando. Eu sei que Deus é quem fez, Deus é quem sabe. Eu sei que Deus sabia que ele ia fazer Eva cair. Que nós nunca pense isso, que Deus foi pego de surpresa. Adão, Adão, onde é que tu estás? Como se Deus não soubesse. Entendeu? Deus sabia tudo. Até quando cometeu o pecado, abalou o céu lá. Deus sabia tudo, mas Deus, para não perder o homem que ele fez, e a mulher, ele veio, castigou, mas prometeu que da semente da mulher, apontava para quem? Para Jesus Cristo. Da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e ela morderia o seu calcanhar, mas a cabeça dela seria esmagada. E esse é Jesus Cristo. E que quer dizer morder o calcanhar? Vai dar dentada do calcanhar mesmo? Não. É perseguição. Perseguição. Daí eu falei aqui muitas vezes que não se deve dizer que Deus ofereceu salvação para Caim. Não ofereceu. Não ofereceu. Deus não tem palavras para se quebrar, não. Deus não ofereceu salvação para Caim. Aquela expressão que quiseram transformar, achando que Deus disse, se tivesse feito bem, não teria bem. Deus estava dando um recado para ele, ainda quando ele estava no céu. Aquele espírito mau estava no céu. Se Deus chutou ele do céu para a terra, aí Deus agora ia trazer ele para o céu de novo, vocês acham isso? Porque o Caim é o filho da serpente. E a serpente, quando cruzou com Eva, a serpente era Satanás. Tanto é que Apocalipse diz, Satanás, o diabo, o demônio, a antiga serpente. Né? Diz isso. Então, gente, a gente não pode, nesse tempo final principalmente, estar indo por conceitos errados. Temos que ir por coisas ditas por Deus. Então, muito menos do que o diabo fez, o Satanás fez, o demônio que estava em Judas fez. No entanto, Deus não ofereceu para ele, em hipótese algum, arrependimento. E Deus usou ele para sair com 70, sair pregando o evangelho tudinho. Quando vieram ficar todos alegres, aí Jesus disse, não vos alegreis, porque os demônios se submetem a vós. Alegrai-vos antes, por ter o vosso nome escrito no céu. Amém? E tinha o nome ali de 11, só faltava o nome que não ia entrar nunca, que era Judas. Judas. Que ele disse, fui eu que chamei todos vocês, fui eu que escolhi vós 12, mas um de vós é demônio, ou seja, não entra. Não entra. E nós devemos querer dizer, como muita gente diz, então Jesus era injusto. Não, você quer julgar Deus que nos salvou pela misericórdia, pela graça? O que foi que nós fizemos para merecer salvação? Foi a graça de Deus, a misericórdia. Então não tem nada que ninguém dizer, mas assim porque ele fez isso, mas ele podia ter perdoado Caim, não sei o quê. Porque Caim era religioso. Uma prova é essa que Deus não gosta de religião, que Caim era muito religioso, mas não teve oportunidade. Porque Deus disse, se tivesse feito o bem, não teria aceitação para ti. Quando ele estava ainda em espírito, Deus estava falando com o espírito dele. E o ódio dele era tão grande, como é que ele queria ser bom, querer ser um cristão, querer ser salvo, que a vingança dele foi logo matar o irmão.
É uma prova que não tinha nada de Deus dentro daquele rapaz. Tanto é que tudo que ele criou foi para desfazer as coisas de Deus e para destruir aqueles que seguem a Deus. E isto é uma característica que Deus já disse que aconteceria com ele: perseguir a igreja de Deus, perseguir a semente verdadeira, e ele perseguiu logo o irmão dele, que foi a primeira pessoa que ele conheceu, quando cresceram juntos, foi o irmão dele. E ele perseguiu tanto que matou o irmão por inveja. Entendeu? Então, nós temos que saber como foi a história que Deus fez. E se tem algo que a gente não sabe, porque Deus não quis ainda que a gente soubesse. Porque está escrito: aquilo que é para ser revelado ao homem, Deus revelará. Aquilo que não é para ser revelado ao homem, é só para Deus. Então, meus amados, hoje o tema é tudo por Jesus Cristo. É verdade? Tudo por Jesus Cristo. Não é nada por Jeová. Lembre-me, eu não estou negando Jeová, não. Estou entendendo. Nada por Jeová, nem por Adonai, nada. Não. Tudo por Jesus Cristo. Glórias a Deus. Tudo por Jesus Cristo. Então, vamos agora ficar de pé para ler Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Talvez eu interrompa um pouquinho no meio para fazer a oração. Todos acharam? Filipenses. É depois de Efésios. Então, capítulo 3. Finalmente, irmãos, versículo 1 em diante. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, tem palavras que a gente está sempre repetindo. Tem mensagem aí que o nosso pastor, mensagem tão boa que ele prega para todas as igrejas, quando a gente às vezes já assistiu apenas 5 ou 6 vezes. Mas é importante, porque às vezes a pessoa está dentro de casa, assiste, mas às vezes não está dentro de casa, não assiste. E às vezes não está na igreja nesse momento, também não tem chance de assistir. Então, veja só. É segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Esse 2 é importante, depois eu explico a vocês, é importantíssima essa expressão. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus, e em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Olha o que Paulo está dizendo: não confiamos na carne. Isso aí é porque o pessoal confiava na circuncisão. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne. Ainda mais eu, Paulo dizendo, que eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um homem tremendo. 7. Mas o que era para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Mesmo aquilo que ele tinha vantagem, desenvolvido neles, me afasto disso por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Que versículo tremendo esse 8º.
todas as coisas que parecia excelência para ele. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Está vendo? A lei foi Deus que criou, mas aqui a fé em Cristo, que está não eliminando a lei. Ele cumpriu para ter autoridade para dizer: quem manda aqui sou eu agora. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Esse poder, se foi dado por Deus, Deus diz tudo, você passou em tudo, noutra expressão que e tudo pertence ao seu comando. Tudo, tudo, tudo. Até a descendência de Deus só pode existir a descendência de Deus através de Jesus Cristo. Está lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Todos, e também quando ele disse: se o trigo caindo no chão não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. E todos os frutos daquela semente que caiu é igual à semente que morreu e foi enterrada. Ou seja, somos iguais a Cristo. Amém? E agora desde o 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei. A justiça da lei não leva ninguém à salvação, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O próprio Deus diz agora é pela fé, não é mais pelos atos dos homens, é pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas... Licença aqui. O som está... Não é que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja abraçado, mas uma coisa fácil é esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, estamos terminando, por isso, todos quantos já somos perfeitos, citamos isso mesmo. E se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e citamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos. Tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos já, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz. Ele está se referindo aos judeus e aos gentios. Veja só. Porque muitos já, dos quais muitas vezes vos disse, é o 18, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas eternas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Eu até botei aqui referênciazinha, eu que botei 1 Coríntios 15, 27 e 28, que é quando mostra que quando ele cumpriu todas as coisas, ele subiu ao céu, ele não desapareceu, ele subiu ao céu imediatamente, assim como vimos em Pentecostes, que ele, que é Espírito Santo, se repartiu, né, em todas aquelas línguas, e cada um segundo a sua terra, seu país, falava com o Espírito Santo pelo poder da língua. Então, o que é que nós aprendemos? Que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Amém? Glórias a Deus. Então, amados, isso é tremendo. Quando ele descer, está lá em 1 Coríntios 15, 28, diz, quando ele acabar de sujeitar todas as coisas, Deus, ele mesmo sobe para se sujeitar a Deus. Não é que são dois, não. É que agora ele preparou sua noiva e a noiva recebe a presença dele. Onde estiver uma mulher, onde estiver um homem, é Jesus Cristo encarnado. Glórias a Deus. Onde estiver, é o nosso Senhor encarnado em nós. Não é mais só aquele pouquinho quando houve a primeira casa, não. No Pentecostes, não. É eternamente. Amém? Então, sirvamos ao nosso Deus glorioso, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Tudo por Jesus Cristo. Tudo por Jesus Cristo. Olha, vou dizer só para não esquecer. Até ali, em Zacarias 6, 9, diz, depois de tudo aquilo que ele revelar ao povo, aí diz, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, é um ou três que ele diz, um será o Senhor. Então se aposentou o Espírito Santo de Deus Pai? Não. Ele é Espírito eterno. Somente um. E um será também o seu nome. Não é trindade, nem triuno, nem nada não. É um só. E qual é o seu nome? Nenhuma igreja pode dizer, mas pode ser outro nome. Quem disser isto está errado, porque um só será o Senhor e um só será o seu nome. Mas diz qual é o nome? Disse para nós. Qual é o nome? Aleluia. É o nome que no céu, na terra, debaixo da terra, os astros, tudo serve a este nome e glorificará este nome, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Jesus, nós agradecemos pela leitura, já podíamos até ser despedidos dela, mas escolheu um pouco. Mas pedimos que o Senhor coloque sempre isso nos nossos corações. Nós estamos aqui porque somos servos de Jesus. Nós estamos aqui porque somos filhos de Jesus. Nós estamos aqui porque somos a esposa de Jesus. Nós estamos aqui porque estamos em Cristo e Cristo está em nós. Aleluia. Deus nos abençoe, irmãos, e poder sentar. Então, veja só, meus amados, que coisa tremenda Paulo escreveu para nós. Agora são vocês que explicaria a vocês quem são esses cães. Está em Filipenses 2 e 3, parece, ou é 2 até 4. Diz assim, olha, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Cães, uma vez o teu pastor César, esses cães aí que ele fala, aí o pastor César disse,
são falsos pastores, irmão. São pastores que vão rebanhar o povo da igreja, mas só pensando em dinheiro, pensando em regalias, pensando em aquele outro. Esses aqui são os cães. E no 4 diz assim, olha. Sim, e guardai-vos da cortadura. Você sabe que cortadura é essa? Guardai-vos dos cães, guardai-vos da cortadura. Eu também olhava assim, mas a gente pedia a Deus, ele nunca nega, não. Porque ele prometeu que estaria conosco. Essa cortadura, lembrava da cortadura. Alguém sabe o que quer dizer cortadura? Hein? Aquilo que a criança faz com 8 dias, fazia. Cortar o prepúcio da criança. E se adiantar em quê? Aquilo tinha um sentido apenas, um sentido passageiro, para que a criança crescesse sabendo, eu sou circuncidado, então não devo sair com mulheres estranhas, né? Misturar a carne, misturar o sangue, porque o sangue que foi cortado para sair daqui é o sangue que Deus deu o sinal para a gente. Deus sempre gosta de dar o sinal pelo sangue. Né? Deu lá em Êxodo 12, quando ele ordenou que fosse circuncidado os homens, mas depois ele viu que não adiantava nada, que todo o período de oferecer carneiro e outras oblações pelo pecado, eu acho que ali todos eram circuncidados, e todos metiam erro. Por quê? Porque nenhum homem pode dizer, eu vou entrar no céu pelos meus esforços. Nenhum homem pode dizer isso. O que disser isso, se ele for um cristão tão assim, afogueado que diga isso, aí Deus vai e orienta ele através de uma pregação, através de uma oração, através de um hino, para que ele não se perca. Porque se o homem disser isso, você viu foi que Paulo falou aí sobre a lei? A lei veio para nenhum homem conseguir praticar a lei. Porque só quem pratica a lei é o justo, totalmente justo. O único que praticou, quem foi? O Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele teve autoridade para dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu tenho o poder, de outras palavras, para resguardar vocês e guiá-los à glória eterna. Então, vinde a mim. Meu fardo é leve. Eu não sou aquele rei que escraviza, não. Meu fardo é leve, gente. Meu jugo é suave. E ainda tem um hino que completa essas palavras, diz, e paz perfeita vós tereis no coração. Glórias a Deus. Então, para que adiantar o corte? Paulo foi um homem que defendeu o corte, que ele era fariseu dos fariseus, como ele disse, seguia a lei, ele achava, ele foi circuncidado no 8º dia, descendência da tribo de Benjamim, uma tribo abençoada, embora que depois deu uma reviravolta aí, mas, inclusive, o irmão Branda diz que os 144 judeus que viram tomar conta da noiva é da descendência de Benjamim. Mesmo aquelas coisas que às vezes acontecem, que parece que está tudo perdido, não está. Deus sabe como fazer as coisas. Os 144 virão da tribo de Benjamim. E quem foi Paulo? Paulo foi da onde? Da Benjamim. Então, Deus é tremendo. Aquela tribo parece que está toda condenada, aquela tribo parece que foi uma desgraça diante de Deus. Mas o que acontece? Deus tirou o maior profeta, um dos maiores profetas de todos os tempos, e o maior profeta dos gentios foi Paulo. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo era um fariseu. Olha aí, o que eu falei nesse instante, a pessoa pode, pela sua consciência que está cumprindo a lei, aí eu mato, não está da parte de Deus, eu posso matar, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Como tem muitos aí, filhos de Abraão, que estão transtornados,
que acha que matar um judeu está fazendo um favor para Deus, porque ele não crê no que foi escrito e que Jesus fez. Então, eles matam os judeus. Inclusive, eu vi naquele período do 8 de setembro, parece que fala a memória, um camarada ligando para o pai dele, que tinha matado já 10 judeus. O pai dele glorificou a Deus por isso. Agora, que Deus é esse? Deus nem se revelou para eles com um nome, que ele diz, ele está glorificando Alá. Glorificado seja lá, porque 10 inimigos foram mortos. E eles são tão ignorantes, tão estúpidos, eles são, não estou falando de política, estou falando religiosamente. Eles são tão estúpidos que eles acreditam que se morrerem lutando, eles vão para um paraíso e lá tem não sei quantas virgens à disposição dele. São homens que parece que pensam mais na carne ou no sexo, falando mais explícito, do que em outras coisas. Porque homens que podem casar com não sei quantas mulheres, eles casam. Qualquer coisa que a mulher fez, eles têm, na terra dele, têm direito de matar a mulher, por causa que não dá nada para eles. Ainda pensa que quando morrer, vai para o paraíso e terá uma grande parte, um condomínio de paraíso, e com seja 7 virgens para ele. 7, né? 7. Obrigado, irmão. 7 virgens. Quer dizer, essa pessoa só pensa em coisas carnais, porque do outro lado, Jesus já disse, não há casamento, não se dá em casamento. Chega lá, a irmã Dilene vai glorificar a Deus, dá um abraço muito grande no nosso irmão Uraquitã. Amém? Mas ela, pelo que o irmão Branco falou, ela vai dizer, meu amado esposo, não, meu amado irmão, quanto tempo eu desejei estar aqui com você para louvar o nosso Deus. Isso é todo irmão que perdeu a esposa, toda esposa que perdeu o esposo. Lá naquele dia, o irmão Branco chegou a dizer, quando passavam e abraçavam, meu para seus irmãos, aí lá se vem, primeiro foi a filha, não quero, vou encurtar aqui, primeiro foi a filha, que a filha disse, papai, ele disse, eu posso ser seu pai, eu sou a sua pequena Sharon, então se eu sou seu pai, então, e a sua mãe? Tá ali, ela vem já para cá. Aí quando ele viu, ela naquela beleza do seu 18 para 19 anos, ele vai me abraçar e vai dizer, meu querido esposo amado. Eu não sei como é que Helena vai dizer lá para mim, mas não vai chamar de meu esposo lá não, vai ser meu precioso irmão. Aí quando ela chegou, abraçou ele e disse, meu precioso irmão. Então ele viu que com o Espírito Santo não tem pensamento em carnalidade. Meu precioso irmão. E ele diz, nenhum abraço ali surtiu alguma sensação física, não sentiu, porque ali todos estavam possuídos do Espírito Santo. Assim como nós ficaremos todos possuídos do Espírito Santo, e não haverá nem contenda, nada que possa desabonar a ação do Espírito Santo em nós. É aí onde diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E melhor ainda, aí eu não sei, pode estar fazendo uma referência, nós poderemos, se for no terceiro templo, não sei como vai ser, eu acho que é um criado pela mão de Deus mesmo, mas outro diz que é o terceiro templo, mas quando estivermos lá, olha, a noiva de Cristo, eles apontando para nós, e eles são o guardiões, eles não têm o maior segredo em fabricar coisas, frutas, tudo, é para a noiva de Cristo. E dentro da noiva de Cristo vai ter sacerdote, rei, vai ser tudo. De maneira que todo o privilégio é dado a nós, que nunca o vimos, mas, quem diz a igreja, bem-aventurados aqueles que não viram, mas crerão. Bem-aventurados sois vós, que não me viram, mas creram. Então, vinde e possuí o reino dos céus, que pelo meu Pai foi preparado para vós. Amém? Aleluia!
Glórias a Deus! Glórias a Deus! Então, vou ler um pouquinho aqui, que ainda tem tempo. Isaías 56, 10, 11. Isaías 56, 10, 11. Isaías 56, vou dizer agora, 10, 11. Diz assim, no 10. Diz assim, todos os seus atalaias são pregadores também, são cegos, nada sabem, todos são cães, mudos, ou seja, que não pega o evangelho, não pega a palavra, não pode ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam de sono. E quando não existe assim, o pastor não vai falar mal de ninguém, graças a Deus, mas ele, às vezes, ele escapulia assim, que tinha igreja com uma multidão tremenda, e o pastor só ia lá, daquelas palavrinhas e acabou-se. Não acompanhava em quase nada. Veja só, estão deitados e gostam de sono. Estes são cães gulosos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. O que é ganância? É querer mais e mais e mais, enriquecer. Cada um por sua parte. Agora viramos aqui a gente para o 57, 17. 57, 17. É só virar a página. Pela iniquidade da sua avareza, o que é avareza? Você só quer para si, só para si, só para si, para os outros nada. Só se coçam, puxando as unhas para o lado de cá. Pela iniquidade de sua avareza, me indignei, e o feri, e escondi-me, e indignei-me com tudo. Rebelde seguiu o caminho, indignei-me, contudo, rebelde seguiu o caminho do seu coração. Veja só, Jeremias foi um grande profeta, como Isaías. Jeremias foi um profeta tremendo. Jeremias 6,13. Jeremias 6,13. Diz aqui, ó. Por que eu estou falando? Porque tem muitos gulosos, muitos lobos, muitos cães que não estão mais mostrando Jesus. Estão mostrando a sabedoria dele, dançando aquelas danças frenéticas, outros dançam nas costas de outra pessoa. Aquilo não são coisas do Espírito Santo, não. Então, vejam só, outros dançam tipo aquele cantor que morreu, americano, o Mike Jackson. Então vamos aqui, Jeremias 6,13, diz assim, 6,13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Nós temos esses exemplos também, não é verdade? Muitos. O que a gente mais vê falar do Eli. E veja, o nome Eli significa meu Deus. Veja só. Agora, agora 50, o capítulo foi 6, agora o 7. O 7 diz assim, 18 e 19, diz: os filhos apanham a lenha
e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos. Vê se não está aparecendo muitas coisas agora. Bolo é que a rainha dos céus, e oferece libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Não, ninguém pode fazer mal a Deus. Aí Deus diz aqui, acaso é a mim que me provocam a ira? Não, diz o Senhor. E não é assim mesmo, para a confissão dos seus rostos? Agora eu vou só dizer aqui, essa rainha dos céus. Quem é essa rainha dos céus? Não. Ele aqui está mostrando que é uma rainha que não é rainha dos céus. Veja só. Prepara o bolo, a massa, fazem bolos para a rainha dos céus. E oferece também libações a outros deuses. Essa rainha do céu, infelizmente, nós temos muitos familiares ainda presos a ela, mas temos que orar para tirá-los. É a Maria. Não é a Maria que viveu aqui, que teve Jesus Cristo, não. Essa Maria aqui é um demônio que usou o nome de Maria. Chama Maria do Perpétuo Socorro. Então ela é uma deusa. Maria, Mãe dos Céus. Maria, Rainha dos Anjos. Maria disse aquilo outro. Mais de 30 ou 50 nomes de Maria. Maria das Dores. Maria das Graças. Aí, eu até gosto dessa expressão, no sentido sacrário. Não é que eu estou fazendo sacrário da fé de ninguém, não. Mas eu acho que não tiveram mais nenhuma Maria para botar o nome. Diz outra aí. Se a gente está navegando, diz outra aí. Não sei, então bota aí, do ó. Maria do ó. Que ó é esse? Maria da Penha, quer dizer, Maria da Pedra. Então, são essas coisas que quem está dizendo é um profeta de Deus, que foi Deus que mandou. Mas os nomes que mais ferem a Deus é chamá-la Rainha dos Céus, chamá-la esses nomes, que é a Perpétuo Socorro, clama ela aqui na hora da morte. Isso aí é ruim. Não é para Deus, não. Deus disse aqui, olha. Eles fazem isso para provocar a ira, mas a ira não é para mim, não. A ira é sobre eles. Aqui é uma alcateia de lobos, que diz os outros deuses. Quem são os outros deuses? São todos aqueles que viveram na terra, até com a vida pia, não vou dizer que não, mas quando morreu, começaram a fazer promessa para ele e só serve para canonizar ele se houver 2 ou 3 milagres no nome dele. Depois que ele morto, porque ele vive não vale. Ele vive não vale. Era aí onde eu me lembro da expressão que Girlene, trabalhando para uma mulher, como enfermeira, aí chegou a amiga dela e disse, minha filha, se alegre, porque São Januário agora é santo. Aí Girlene, eu estou assim, a pobre da velha lá na cama ficou cheia de alegria. Quem foi São Januário? Aí eu fui investigar, que saiu no jornal também. Papa transforma em santo o Januário, agora é São Januário. Aí eu fui ler. Viveu em 1795, foi 85. Fazia milagre não, fazia caridade, ajudava os pobres do Rio. Aí ele ficou lá, esperando que o Papa, com a autoridade dele, dissesse, eu quero ele santo. E ainda disse mais assim, agora vocês podem recorrer a ele, que ele agora é santo. Eu acho que, eu não sei, que eu não fui lá, graças a Deus, nunca mais passei por lá, mas eu acho que foi feita até uma festa na igreja, porque São Januário agora é santo. Então, são essas coisas que ferem a Deus. São essas coisas
que tornam tanto seus líderes como aqueles que seguem em lobos, filhos de lobo. Assim como nós somos filhos do Cristo Redentor, assim como nós somos filhos do Deus da glória, através de Jesus, eles também são filhos, através daqueles deuses que não existem, através dessa rainha do céu, que também não existe. Porque quem é a rainha do céu é aquela que é a rainha do Cordeiro, que é a igreja de Jesus Cristo. Mãe de misericórdia, ainda diz esperança nossa, ainda diz assim. Então, gente, terminou o tempo e agradeço a Deus e quero que Deus abençoe todos vocês. E lembrar, não deixe outro nome entrar no ouvido de vocês, não deixe. Não deixe, não, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.